E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que hoje eu não tô falando de anime aqui, mas como eu sei que tem muita gente que gosta de BL por aqui, né, e tipo, tem muita gente que gosta de BL aqui mesmo, eu decidi falar pra vocês sobre outro tipo de mídia que eu consumo também, que são os doramas. Pra quem não sabe, dorama basicamente é a adaptação asiática, né, da palavra drama, que são basicamente novelas, séries, minisséries, filmes. E eles costumam, na maior parte das vezes, principalmente os BL, serem adaptados de novels, de mangás, de webcomics. Então a gente vai inclusive encontrar vários doramas, principalmente japoneses, que são baseados em mangás BLs que a gente está acostumado a ver constantemente, o que a gente já gosta muito. Inclusive eu quero trazer alguns desses pra cá também. Mas hoje eu decidi falar sobre um dorama, um filme na real, que é dividido em duas partes, que me pediram muito pra falar sobre ele aqui. E eu já tinha assistido algumas cenas isoladas dele e eu achei que fosse um bom filme, só que ele é 50-50. A Round Trip to Love, ele é um filme baseado em uma web novel chinesa, e ele foi lançado em duas partes, lá em setembro de 2016. Se eu não me engano, o primeiro saiu em dia 12 de setembro de 2016 e a segunda parte no dia 28 de setembro de 2016. Eu não conheço a novel, eu não li e nem me interessei, provavelmente nunca vou ler. Então as minhas impressões aqui, a minha perspectiva, ela é única e exclusivamente sobre o filme que eu assisti ontem à noite, porque eu queria que ele estivesse bem fresquinho para eu poder fazer esse vídeo. Eu vou dar uma resumida muito rápida no filme, diferente do que eu faço, e basicamente eu vou fechar ela em 3 ou 4 plots. Vai conter spoiler nessa review, então se você ainda não assistiu o filme e não quer pegar esses spoilers, talvez seja interessante você assistir antes. A parte número 1 do filme é muito difícil de encontrar, pelo menos eu passei muito trabalho e acabei assistindo legendado em inglês. E a segunda parte não, você acha em diversos sites, já legendado em português. Uma coisa que eu preciso ressaltar sobre esse filme é que ele não é necessariamente um romance, ele é um thriller. Ele é bastante problemático mesmo. Eu, inclusive, quase dropei ele nos primeiros minutos de filme, porque tem uma cena que eu achei extremamente problemática. Mas eu continuei assistindo porque muita gente me pediu. Depois vieram outras cenas muito problemáticas, e depois tem algumas que continuam sendo muito problemáticas só se você continuar romantizando elas. Se você assistir da perspectiva certa de que ele é um thriller além de um romance BL, talvez ele não se torne tão problemático, mas possa trazer uma discussão bastante interessante pra gente. Então basicamente o primeiro filme inteiro ele vai contar sobre a adolescência do Lu Feng e do Xiao Chen, que são dois amigos que estudavam juntos. Os dois têm muita coisa diferente entre eles, mas eles se davam muito bem. O Lu Feng, ele era super extrovertido, super carismático e super efusivo, enquanto o Xiao Chen, ele já não. Ele era bastante recatado, o tipo de rapaz estudioso, que se concentra nas coisas e não é tão expressivo. Só que os dois se davam bem dessa forma. E eles criam uma relação, uma amizade muito legal que acaba evoluindo para uma coisa maior. E o Lu Feng, ele não tem problemas em lidar com isso, em aceitar isso. Já o Xiao Chen, ele custa mais a aceitar aquele sentimento. Depois a gente tem um segundo momento da história, onde a gente vai ver aí os dois já mais velhos, né, já adultos. Eles são 5 anos depois, então eles devem ter em torno de 22 anos, algo assim. E os dois agora, eles ocupam cargos diferentes na sociedade, sendo que o Lu Feng voltou de Hong Kong depois de ter sido mandado embora porque os pais dele descobriram que ele e Xiao Chen estavam tendo um relacionamento. E o Xiao Chen, ele é funcionário desta empresa, então o destino acaba colocando o Lu Feng como chefe do Xiao Chen. Nesse reencontro, algumas coisas caminham para que tudo seja bom, para que o reencontro dos dois seja bom e dê certo. Só que algumas coisas acabam dando errado no caminho, na maior parte das vezes por atitudes equivocadas do Lu Feng, que é o tipo de cara que me parece muito mesquinho, né, filhinho de gente rica, e acaba criando diversos problemas que acabam separando os dois. E depois a gente tem um terceiro plot, que depois dessa separação a gente vai ter os dois se reencontrando por uma forçação do Lu Feng, que se tornou um cara muito rico, trocou de nome e tudo, e ele acaba sequestrando
o Xiao Cheng e mantendo ele aí em cativeiro, abusando sexualmente dele durante um bom tempo. E depois, no final desse terceiro plot, o Xiao Cheng acaba levando um tiro e o Lu Feng também tem um final bastante trágico. Em resumo, a história é de dois adolescentes que, quando são descobertos como meninos gays, né, tendo um relacionamento, a família deles decide separar eles. O Xiao Cheng, ele é de uma família bastante conservadora, mas uma família mais simples. Tem um irmão que toca numa banda em um bar e a mãe dele não aceita aquilo por questões da sociedade. E já o Lu Feng, ele também tem uma família conservadora, só que ele é de uma família muito rica, dona de muitas coisas, e o pai dele decide então mandar ele pra Hong Kong pra ficar longe do menino. Em Hong Kong, ele inclusive tenta contato com o Xiao Cheng, escreve diversas cartas que o menino nunca recebe. Quando ele volta, os dois acabam se envolvendo de novo. A gente vai descobrir que o irmão do Xiao Cheng também é um rapaz gay e agora tem um namorado. Só que a mãe do Xiao Cheng acaba pegando o Xiao Cheng e o Lu Feng juntos de novo. E ela acaba aí tendo um ataque, indo parar no hospital. E por causa disso, o Xiao Cheng desiste de tudo e ele se casa com uma menina. O Lu Feng então vai embora, muda de nome e ele constrói um novo império, uma nova empresa. E ele consegue aí contratar o Xiao Cheng, e nisso ele acaba sequestrando ele droga o rapaz, ele mantém o rapaz dentro de casa em cativeiro durante muito tempo, onde ele abusa sexualmente constantemente do Xiao Cheng. Em um momento eles acabam se discutindo, como acontece constantemente, só que a família do Xiao Cheng descobre tudo o que está acontecendo, vai até lá com a polícia e eles acabam dando um tiro. O irmão do Xiao Cheng precipitadamente pega a arma do policial, atira no Lu Feng, só que acaba acertando o irmão dele, que vai pro hospital. Nisso, o Lu Feng, em uma coletiva de imprensa, acaba contando que é verdade tudo sobre ele, meio que se declarando, e quando ele tá indo embora dali, o helicóptero dele vai acabar caindo. De forma mais detalhada, esse é o resumo da história que eu acabei de resumir em 3 plots antes. E existem diversas coisas interessantes nesse filme. O primeiro deles é o motivo de porque eu quase larguei ela muito cedo. É o fato de que, nos primeiros minutos, quando os dois ainda são adolescentes, o Lu Feng diz que gosta muito do Xiao Cheng. E os outros rapazes que moram com eles dizem que então eles deviam fazer sexo, já que eles se amam tanto, não sei o que. E ele meio que força isso na frente dos outros rapazes. Isso foi muito desconfortável, foi uma cena muito ruim de ver. Esse é o grande problema que a gente tem no primeiro episódio. Ele é tipo uma história muito fofinha de amor, então tirando, acho que essa, que é uma passagem muito problemática, a primeira parte dos 2 filmes, ela é basicamente isso, uma história fofinha entre 2 adolescentes que se separam e se reencontram, tem todos os clichês que a gente vê numa obra BL. Já a segunda parte, ela deixa de ser um romance e se torna basicamente um thriller, porque o Lu Feng não aceita a separação e ele acaba sequestrando o Xiao Cheng por isso. E daí a gente tem cenas muito problemáticas, a gente tem um relacionamento extremamente abusivo entre eles, a gente tem cenas de estupro, a gente tem isso tudo retratado de uma forma bastante romantizada, o que deixa ainda o filme mais desconfortável. Só que eu não acho que ele romantiza. Eu acho que a web novel faz isso, porque tipo, essa romantização ela acaba acontecendo pro final do filme pra frente, quando meio que o Xiao Cheng, ele meio que perdoa aquilo tudo que o Lu Feng fez e meio que continua amando ele pra sempre. Esse é o momento em que as coisas todas que aconteceram problemáticas são romantizadas. Tirando isso, não. Claramente, ele claramente está sendo abusado, ele luta contra isso, ele não aceita essa situação, então, tipo, não existe aí um romance até chegarmos ao final do filme. E aí tudo isso que aconteceu, que estava sendo tratado como um thriller, né, como uma história aí mais assustadora, um filme mais assustador, ele acaba sendo tudo romantizado. Antes que venham me malhar o pau dizendo que eu tô problematizando a coisa e tudo mais, entendam que é importante a gente gerar essa discussão para entender o que está acontecendo. É muito interessante ver como, de forma muito real, é retratado o Lu Feng, que era um adolescente apaixonado e se tornou um cara completamente obsessor.
e ele precisava do Xiao Cheng, ele fez de tudo por aquilo, ele gastou muito dinheiro, ele chegou a sequestrar o rapaz, e existem muitos furos na história sobre isso. Mas é legal ver a forma como o Lu Feng ele é retratado como um obsessor mesmo, e como eles não romantizam essa parte. Isso é bem interessante, porque porque a gente vê essa evolução. Ele já era um adolescente meio possessivo, vamos dizer assim, só que aquilo tudo era um romance adolescente. E depois de mais velho, não. E é interessante porque muitos de nós, né, já vivemos isso. A gente já viveu um amor bobo que parecia que era tudo lindo, mas na real era tinha bastante problema nele, e a gente sabia que a outra pessoa era muito obsessora. Só que a gente vê essa evolução e a gente vê que ele lida com isso de uma forma ruim. Também é interessante ver como é retratada a sociedade aqui, a família mais pobre e a família mais rica. A mãe do Xiao Cheng, antes de morrer, ela pede pra pelo menos um dos filhos dela casar e constituir uma família. E o Xiao Cheng, pra se afastar completamente do Lu Feng, ele faz isso e acaba se casando com uma menina que meio que já sabia de toda essa verdade, mas sempre foi muito apaixonada por ele. Já a família rica, ela se livra disso, mandando o menino pra fora, mandando ele estudar fora, ficando todo esse tempo separado. Só que eu acho que é aí que existem os problemas do Lu Feng, porque ele age o tempo inteiro como uma criança birrenta que não aceita um não. Outro grande problema nesse filme é a linha temporal e a ambientação dele. Por quê? Eu não consegui entender bem se ele tá acontecendo na China, se ele tá acontecendo em Tóquio ou se ele tá acontecendo em Seul. Não dá pra entender isso direito. Tipo, ok, eles viajam quanto a isso. Por exemplo, o Lu Feng ele vai pra Hong Kong pro pai dele afastar ele do Xiao Cheng. Só que eu não entendi se eles estão em outra cidade da China ou se eles estão em Seul. Porque depois o Xiao Cheng ele vai pra Seul. E tipo, isso tudo é muito confuso, mas... Então se alguém souber de forma clara e quiser explicar aqui nos comentários, eu ia gostar bastante. Porque pra mim, toda a ambientação foi muito confusa. Existem infinitos furos na história, como a gente já sabe que acontece numa web novel, né? Por exemplo, o Lu Feng, ele se envolve com um cara, ele sequestra ele acabam chamando a polícia pra casa dele e ele não tem que pagar por esses crimes. Ele simplesmente, tipo, tá solto aí de novo, entendeu? Nada atrapalhou a vida dele. O irmão do Xiao Cheng, ele bate com as costas na quina de uma mesa e pá, de repente tá paraplégico. E de repente volta a andar. Existem muitos furos, tipo, mas isso é normal, eu acho. A gente tá falando de uma web novel, então é normal existirem esses furos. Só que isso não atrapalha a sua diversão. O que pode atrapalhar a sua diversão são coisas problemáticas como relacionamento abusivo, estupro, cárcere, esse tipo de coisa pode atrapalhar a sua diversão. Então se você não gosta de obras que contenham esse tipo de coisa, é melhor você ficar longe de A Round Trip to Love. O trabalho dos atores é bom. Eu não costumo analisar filmes de forma técnica porque eu não tenho esse conhecimento, né? Eu não faço essas análises como eu tento fazer nos animes, mas a interpretação, o trabalho dos atores, ele é bom pra doramas, né? Porque eu sempre vejo o dorama ele de uma forma muito mais caricata, mas eu acho que isso é uma coisa muito da cultura deles, porque os doramas eles são assim, eles tentam trazer pra tela o que acontece nas web novels, o que acontece nos mangás. Então aquelas cenas completamente exageradas, demoradas, que a gente vê em quadros de mangás, eles tentam trazer pra cá. Então acaba sempre que a interpretação ela acaba ficando medíocre por causa desse exagero que tem. Com exceção da mãe do Xiao Cheng, ela fez um trabalho muito bom pra mim até o momento da morte dela, que o momento da morte dela é horrível, gente. Sério, é muito ruim. Mas isso não atrapalha em nada a diversão do filme. Se hoje em dia eu fosse indicar pra alguém, eu indicaria apenas o primeiro filme, com as ressalvas que eu já dei até aqui. E o segundo filme eu já acho que ele não é... Ele parece, sabe, aqueles filmes que a gente assiste, aqueles thrillers que tem em qualquer Netflix da vida,
que é tipo um obsessor. Eu acho que tem um filme de um cara que é obcecado por uma escritora, então sequestra ela, tem umas paradas assim. O segundo filme, ele basicamente me lembra esse tipo de enredo. Mas foi uma experiência legal. O casal secundário, ele é excelente. E tem uma cena, tem uma passagem que eu me vi muito vivendo aquilo na minha adolescência. O casal secundário, o irmão do Chao Cheng e o namorado dele, eles vão passar o ano novo na casa da mãe do Chao Cheng, os três juntos, né? O Lu Feng não, porque a mãe dele não quer ir lá. Mas esse rapaz, o namorado do irmão do Chao Cheng, ele vai como se fosse um amigo, ele trata a mulher super bem, só que ele é levado lá pra dentro como se fosse um amigo. E cara, eu já vi muito isso, de levar tipo crushes meus ou amores meus pra dentro da minha casa, ou envolver eles com a minha família de alguma forma e fazer as pessoas pensarem que eram meus amigos, porque eu sabia que nem minha família nem a sociedade aceitaria aquilo ali ainda. E foi muito legal ver essas cenas, porque foi uma vivência bem interessante que eu tive. Basicamente essas são as minhas opiniões sobre A Round Trip to Love. Ele é um filme bastante problemático, eu volto a dizer. A sua primeira parte, ela é puro amorzinho, não existem tantas coisas problemáticas como eu falei. Ela é bem legal, ela termina de uma forma interessante e termina até de uma forma feliz. Já a segunda parte, ela quebra todo esse sistema de filme amorzinho que tem um final feliz e transforma isso tudo em um filme muito, muito pesado, com diversas cenas problemáticas, mas que acabam sendo romantizadas só lá no final. Então foi uma experiência legal. Eu não diria que ele é um filme extremamente problemático, mas ele usa diversos elementos muito problemáticos pra construir o filme. E esses diversos fatores, inclusive, eles constroem uma discussão muito legal que pode levar a discussões muito interessantes aqui. Inclusive, eu tô apaixonado pelo ator que faz o Chao Cheng. Cara, é o Nate Huang, se eu não me engano o nome dele. Que homem maravilhoso, meu Deus do céu. Que interpretação meia boca, mas que homem maravilhoso. Se você já assistiu A Round Trip to Love, deixa aqui embaixo a sua perspectiva do filme, o que você achou dele, me deixa a sua opinião. Não esquece que eu tô fazendo live na Twitch todos os dias no período da tarde. Eu começo a live lá pela 1h30, 2 horas depois que sai o vídeo novo aqui no canal. E então a gente pode jogar, pode conversar um pouco mais lá, vai ser bem legal. Se você quiser falar inclusive sobre A Round Trip to Love, dá uma passadinha lá, eu vou adorar conversar com você. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. E normalmente é por lá que eu peço essas ideias do que falar aqui, de que doramas, filmes falar aqui ou animes. E eu gosto muito de conversar com vocês por lá também. Eu já tô com algumas ideias que eu pedi pra Mari, uma amiga minha, pra me dar ideias de outros doramas pra trazer pra vocês. Só que eles vão levar mais tempo pra eu assistir. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, porque daí eu vou saber que é pra eu trazer mais doramas pra cá. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra receber os meus próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.